Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, nessa noite uma unção de revelação da tua palavra, a unção do Espírito que renova, que transforma, que faz os nossos olhos enxergar o chamado no qual o Senhor Jesus fez a cada um de nós, transformando nossa vida numa nova criatura. Oh, o novo de Deus, nos revestindo com poder, nos revestindo da autoridade e do novo homem, formado à imagem e semelhança de Deus. Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses. Vamos ler o versículo, capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes, vamos ler o 10 junto. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, juntos, Cristo é tudo em todos. Diga, Cristo é tudo em todos. Amém? Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, no vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça. Graças a Deus, Pai. Glória a Deus. Nós fomos feitos por Deus nova natureza. Nós recebemos de Deus uma nova natureza. Diga para o teu irmão, você recebeu de Deus uma nova natureza. Diga assim, olha nos olhos, mas não é só assim. Você recebeu de Deus uma nova natureza. Não. Olha no olho assim, olha, você tem a natureza de Deus dentro de você. Você tem a natureza de Deus dentro de você. Amém? A natureza de Deus está dentro de você. Nós temos uma natureza carnal antes de encontrarmos Jesus. Mas por que Jesus veio? Ele veio para trazer aos homens a nova natureza de Deus aqui na terra. Ele se fez carne, habitou entre nós uma natureza humana, mas ele tinha uma natureza divina. E ele vem entregar essa natureza para cada um daquele que crê. Todo homem que crê recebe a natureza. Se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, se você crê na salvação que o sangue de Jesus trouxe, então você recebe dele a natureza de Deus. As mesmas coisas. Mas essa natureza, ela vem em nós, pelo Espírito Santo.
Por isso que ele fala, desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação. E ele diz assim, revestivos do novo homem, que se faz, que se refaz para o pleno conhecimento. O novo homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo habitando. Nós temos corpo, alma e espírito. A região do nosso espírito estava vazia. Por isso que as pessoas que não têm Deus, elas sentem um vazio profundo no coração. Ele não consegue se manter, ele não consegue se desenvolver em nada. Eu digo interiormente. Ele não tem satisfação, sempre falta algo. Seu coração está sempre vazio. Tem tudo, tem toda a riqueza, mas tem um vazio que invade. E ele não consegue ser feliz. Mas daí, quando ele é atraído por Deus, não fomos nós que escolhemos ele. Veja bem, ele nos escolheu. Ele nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor. A maneira que Deus atrai o homem é justamente isso. Por isso que ele diz, ide, anunciai, falai. Anuncia a salvação. Porque quando você fala, o Espírito de Deus, que está na pessoa que tem o Espírito de Deus, ele passa e puxa. Como um imã é atraído. E quando aquele que é atraído por Deus se arrepende e se rende, então nasce nele uma nova natureza. E que natureza é essa? O Espírito de Deus faz morada em nós. Mas, tudo bem, eu tenho a natureza. Cada um de nós temos uma medida de fé que Deus colocou em nós. Mas há uma necessidade de nos revestir. De revestir. Como? Revestivos. O novo homem. Entendeu? Do novo homem. A natureza velha vai ficando apagada, vai se... É como você colocar uma veste branca por cima. E se reveste a mente, os pensamentos, as palavras, o coração, naquele que o chamou e o liberou para conhecer o reino de Deus. Não é só ser um religioso. Não é só vir à igreja. Não. É revestir dessa palavra. É se revestir da autoridade e do poder que essa palavra traz para nós. É ter o conhecimento agora que eu recebi Jesus. Quem somos em Cristo? Quem nós somos? A nova natureza agora começa a imperar e a aniquilar a natureza velha. O homem velho é cheio de fraqueza. O homem velho não tem capacidade de amar. Ele ama a si mesmo, mas não ama o próximo. Ele ama apenas ele, o seu bel prazer, mas não consegue amar o outro. A sua visão é obscurecida. Ele não enxerga o caído. Ele não enxerga aquele que tem carência, que necessita. Ele não consegue estender a mão. Ele não consegue levar o perdido para os pés de Jesus. Ele tem uma natureza dura, um coração endurecido, petrificado. Ele idolatra o dinheiro. Ele acha que ele nunca vai morrer. Ele ama a terra. Mas nós que conhecemos a Deus, amamos a terra vindoura, que nós vamos morar eternamente. Ele olha para essa terra, mas quando você começa a se revestir,
Então ele fala, começa a olhar a riqueza que eu conquistei. Começa a olhar as ruas de ouro, o mar de cristal. Aquilo onde que verdadeiramente a sua morada é garantida. Nessa terra, você vai partir, não leva nada. Nada. Nada do que você conquistou você vai levar. Mas nós não. Temos a natureza de Deus. E para lá nós temos rumo certo. É para lá que nós vamos. Então nós começamos a sentir a glória de Deus, o poder de Deus, aniquilando totalmente a fraqueza que envolvida o homem carnal que não tem o Espírito, que não tem a natureza de Deus. Então passamos a ser filhos, amados, aonde nós buscamos pela fé no reino, aquilo que é nosso, que foi conquistado na cruz. Passamos a amar. Quero dar um testemunho. Primeira coisa que aconteceu na minha vida é que eu podia olhar as pessoas e comecei a amar. Eu falei, meu Deus, como é diferente. Eu odiava aquele ali. Olha, aquilo que ele fez não significa mais nada. Eu disse, bom dia. Encarei pela primeira vez de anos que eu não encarava. Chegava, eu virava. Tem gente que fala, eu já perdoei. Mas quando a pessoa vai se aproximando, ele vira, ele faz assim, vou beber água e disfarça. Você não perdoou. Mas quando a natureza de Deus nos alcança e começa a fluir dentro de nós, então nós verdadeiramente passamos a amar uns aos outros. Passamos a perdoar uns aos outros. Passamos a compreender a fraqueza do outro. Passamos a estender a mão. Vem aqui que eu te ajudo. Passamos a orar, a interceder. Mesmo que nós não conhecemos, nós vemos a maldade do inimigo sobre a vida dos homens. E você começa a amar e começa a interceder. Você começa a lutar em favor do reino. Há sobre nós um espírito de mansidão. Ele diz assim, ó. Eleitos de Deus. Diga, eu sou eleito de Deus. Nós somos eleitos. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu para possuir a terra. Ele nos chamou a possuir a terra. A ultrapassar barreiras, quebrar limites, a ir além daquilo que o homem vai, mas não apenas riqueza, não, que tudo fica aqui, mas ir além no reino espiritual, ir além na cura interior, na felicidade, na segurança, na intrepidez, no desfrutar. Tem pessoas que possuem bens sobre a terra, não consegue desfrutar de um bem sequer que tem. Passa a vida amargurado, sorrindo por fora, se alegrando, mas o coração cheio de rapina, de raiz de amargura, entrelaçado por raiz. Mas aquele que recebe a natureza de Deus, ele, olha, santos e amados, Ele nos santificou. Quando Ele vem em nós com uma natureza do céu, Ele vem para santificar. O pecado não tem domínio mais sobre ti. Você só peca se você quiser. Mas se você estabelecer perante o Senhor que o pecado não tem domínio, ele não tem domínio sobre a tua vida. Você peca o tamanho do tanto que você tem no coração propósito. Mas o coração de Deus é grande, nos recebe em pecado, mas nos reveste de uma força, de uma sabedoria humana, de um poder sobrenatural e nos faz humildes, mansidão, longanimidade, longânimos. Ele nos faz manso. Daí você começa a perceber que aquilo que tirava não ira mais. Aquilo que te fazia explodir
não explode mais. Você olha, para, pensa, e o Espírito domina. E você tem uma palavra de mansidão, com autoridade e poder, de subjugar todas as coisas. Mas enquanto o homem é carnal, enquanto ele anda segundo o homem velho, olha, ele diz assim: uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, você precisa despir, tirar, através, não é tirar, mas revestir do novo de Deus. E o novo de Deus está nessa palavra. Você precisa meditar, buscar conhecer quais são as promessas que Ele concedeu a nós, para que nós possamos ter a mesma natureza dEle. E a paz é conosco. A paz reine em nosso coração. Você tem paz até no momento de morte. Até no momento de morte você recebe paz. Eu imaginava quando minha mãe morresse, eu falava: ai meu Deus, eu não vou conseguir. O dia que a minha mãe morrer, acho que eu vou morrer também. Engano. A paz que Deus envolveu meu coração, a força, foi tão grande que eu falava: gente, o que será que aconteceu comigo? Eu ficava espantada, porque eu era nova convertida. Fazia pouco tempo. Aí eu comecei a provar o consolo e o conforto do Espírito Santo. Quando você depara com barreiras que se levantam, espinhos, sabe aqueles timbetes que você salta muralhas e avança sem que nada te toque. Aí a natureza de Deus vai crescendo dia após dia. E o amor de Deus vai enchendo nosso coração, resplandecendo, à medida que você tem necessidade de fazer algo pelo outro. Sabe? A natureza de Deus em nós, ela nos leva a ter uma satisfação e uma necessidade de fazer algo pelo outro. A natureza velha, ela passa assim, o outro está aqui, caído, passa de largo, finge que não vê. Mas a natureza nova de Deus é a mesma natureza de Jesus Cristo. É a natureza que Jesus veio trazer, que você se compadece com o caído, que você se compadece com aquele que sofre. Você chora com os que choram. Você abraça, encoraja, fortalece. O outro sofre, mas você sofre da mesma forma, mas não um sofrimento da carne, um sofrimento de vitória. Porque você diz: vai vencer. Porque essa é a certeza que nós temos, que Deus é poderoso para nos levar em vitória. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E Ele nos chamou para nos revestir dessa natureza. Nós suportamos as fraquezas do outro. E muitas vezes achamos até engraçado. Suportar fraqueza. Você tem necessidade de sair curando, libertando o oprimido, curando o enfermo. De sair anunciando: Ele vive, Jesus Cristo vive. Ele reina. Ah, Senhor, abre os olhos para que Ele possa enxergar que Ele vive. A nossa alegria, a nossa vida está em revestir como eleitos de Deus, chamados a viver uma vida de vitória. O resto é falsidade, mentira, engano. Não tem nada nessa terra que possa te dar prazer e alegria como ser aquele que o Senhor chamou para você viver a vida de Deus no teu coração. Ter a natureza de Deus dentro de nós, desenvolver essa natureza, é o melhor que o homem pode conquistar na terra e viver bem sobre a terra. Por quê? Tudo o resto Ele provê. As portas se abrem. Sabe aquelas portas que você vai chegando próximo? Elas se abrem.
Aquela lá é a porta de Deus que abre diante do servo que serve com integridade e verdade o Senhor. A gente nem chega, a porta está abrindo. A gente vai aproximando, vai tudo se abrindo. Você fala, Senhor, glória a Deus, eu não pedi tanto. Eu não pedi tanto. Era só um pouco. Mas Ele diz, não, eu derramo em abundância sobre ti. Porque Ele é Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Depender de Deus é o único propósito. O homem foi criado para depender de Deus. Para depender, porque olha, ele diz assim, olha os pássaros do campo, não trabalham. Olha os lírios. Nem Salomão se vestiu mais belo que eles. Que todos, olha, que lindo, que lindo. Não é assim que você contempla? Os pássaros, uma pintura, que lindo. Dependem de Deus. O único ser que não depende de Deus é o homem. E a salvação inclui nos revestir da natureza de Deus sobre nós. A mente, abandonar a mente pequena, medíocre, tão insignificante, para ter a natureza e a visão que Deus nos dá do reino de conquista e vitória. Ele nos chamou como conquistador. E nós podemos conquistar. Ele nos chamou como aquele que chora. Ele não chamou aquele que chora. Não. Ele não te chama fraco. Ele chama forte. Josué, você vai herdar a terra que eu estou te dando. Mas sabe, Josué, ser forte e corajoso, não temas. E ele repete, não temas, Josué, ser forte e muito corajoso. Depois, mais embaixo, ele diz, Josué, ser forte e muito corajoso. Porque a terra que você vai herdar é terra de gigantes. Não se espante, nem se atemorize. Não tenha medo dos gigantes, porque o que eu pus em ti é muito maior do que todos os gigantes da terra. É isso, Deus colocou uma natureza sobre nós. E qual a natureza de Deus? Está lá Jesus no barquinho. Senhor, Senhor, vamos perecer. A tempestade vai vir ao barco. Oh, servos. Por que vocês não estenderam a mão e parou a tempestade? Mas como, Senhor? Assim, ó. E a tempestade parou. Essa natureza de parar a tempestade está dentro do seu coração. A natureza de parar a tempestade é numa oração. É numa oração. Deus te pôs por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Os meus filhos comem o que eu como. Não é? Os nossos filhos vão comer o que você ensina eles a comer, não é assim? Quando eu vejo uma criança, não gosta de fruta. A mãe também não gosta, com certeza. Não gosta de doce. A mãe também não come doce. É ou não é? É ou não é? Minha mãe costumava dizer, não deixe os seus filhos perder o hábito da comida árabe. E eu falo para meus filhos hoje, não deixe seus filhos virar brasileiro, não. Vamos lá. Vamos comer comida árabe. Ensina eles a comer comida árabe. Não é assim? Por quê? É você fazendo comida todo dia. E eu te ensino, filhos do Altíssimo, chamados a viver por cima, por cabeça. Não deixe de comer da comida que Ele te deu. Coma, foi na tua casa, de manhã, de tarde, de noite, coma comida. Como um cidadão do céu. Nós temos a natureza de Deus. Não deixe de comer a comida que Deus te deu, porque a comida que Deus te deu é que te vai firmar como rocha, e você vai ultrapassar a barreira e vencer. O povo de Deus é um vencedor nato, porque aquele que venceu entregou para nós a vitória. O caminho que nós vamos trilhar, Ele já trilhou antes. Prover necessidade. Já tive testemunho
irmãos que estão lá com só um pouquinho de macarrão, fazendo um macarrão, chega lá uma porção de pessoas para comer na sua casa. E ela vai lá e fala: Senhor, eu não tenho mais nada, só esse macarrão, multiplica, multiplica. E todos comem e sobra um pouco. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É o momento que você necessita, você tem que orar. Ai, eu não tenho nada, Senhor. Não, ela diz: Senhor, multiplica essa panela. Porque os meus amigos chegaram e eu não tenho mais nenhum alimento. E a panela enche. Crê nisso, meu irmão? Crê nisso. É isso que é o nosso Deus. Senhor, a gasolina acabou e não tem um posto para andar. Abençoa. Quantos irmãos deram testemunho de que orou e a gasolina foi andando, o carro foi andando, ultrapassou o ponteiro da marca. Esse é o nosso Deus. Ah, mas será? Se você pensar, será? Pronto. Já não vai ter mais. Prova o Senhor. Usa a natureza que Deus pôs no teu coração, na tua vida. Você é cheio de poder, de unção, de autoridade. Para de chorar. Expulsa os demônios que vai atacar tua casa, teu casamento, tua vida particular. Seja a hora que for. Você acha que eles dão sossego? Dão não. Não dão não. Outro dia nós queríamos assistir um filme, para descansar um pouquinho, né? Ah, vamos assistir um filme, porque não dá para dormir, está com muita cabeça assim, muita coisa. Ouvi muito e vamos descansar. Ah, mas não é? Estamos lá assistindo um filminho gostoso, que é esse filminho bobo, né? Que a gente gosta de assistir. Porque se nós colocar um filme, começar lá a separação de casal, nós clique, desliga, vamos pegar outro. Nem assisto. Porque nosso lar é unido com Cristo. Ali não há separação, eu não vou buscar essa visão para mim, não. Desliga, põe uma coisa abençoada. Então, lá assistindo um filme bobinho. Mas nem assim o diabo não dá sossego. Nem assim não deu sossego. Para o filme. Você está sentindo? Estou. Está ruim? Estou. Eu também. Então, vamos orar. Vamos pôr ele aqui fora. Paramos, oramos, expulsamos. Arreda, fora daqui. Deus localizou de onde veio, mandamos embora, 5 minutinhos. Então liga lá outra vez. Ô, glória, estou bem. Ô, bênção, estou bem. Natureza de Deus está aí, meu irmão, usa ela. Não é aqui na igreja que você usa só, não. É em casa, é em qualquer lugar. Para. Conheço pessoas que para fazer sexo tinha que orar. Toda vez. Pastora, não tem jeito. A hora que eu começo, o diabo vem. Ué, então faz isso, ora antes. Começa, então já ora. Antes você já ora, amarra o diabo, destrói, põe fora e começa. E vai embora. No amor de Jesus, protegido e guardado. Amém? Natureza de Deus dentro de você, meu irmão. Porque o diabo perturba em todo tempo, em todo lugar. Principalmente se estiver solta, esquecendo. Ah, então o dia que eu for na igreja, vou pedir para a pastora orar. Sim, a pastora ora por você. Mas você também pode orar em casa e usar a mesma autoridade que eu tenho. Aprenda isso. Porque a natureza, diga a natureza de Deus. Está dentro de mim. E eu vou usá-la. Eu vou desenvolver. Pega a sua Bíblia, levanta a mão. Eu vou revestir o meu homem velho com uma natureza nova, vinda de Deus. Para isso ele me chamou. Possuir a terra, conquistar a terra, ser mais que vencedor em todas as áreas. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Como você se reveste? Meditando na palavra todos os dias. Tomando posse daquilo que ele fala. Suporta uns aos outros. Ah, eu não suporto. Nossa, eu não suporto. Suporta. Você não suporta porque ainda você não revestiu de natureza de Deus que Deus pôs. Sabe por quê? Pessoas que eu não suportava, nem ver, eu passei a suportar. Por quê? Porque eu fui revestido com a natureza de Deus. Eu olho e não sinto nada. Tanto faz. Você tem alguém que você não suporta? Você tem alguma pessoa que você não suporta? Está carnal. E o diabo ama a carne. Vai judiar de você. Convém nessa noite você orar, subjugar essa natureza carnal sua e começar a viver as bênçãos de Deus, do novo homem revestido por Deus, com santidade, poder, com justiça. Com justiça. Jesus era prático. Prático. Com praticidade. O cego chegou para ele. Ele cuspiu. Fez na terra ali, fez um lodinho assim, um barrinho. Toma, vem cá. Agora vai lavar. Vai lá no tanque lavar. Vai lá. O homem lava. Estou enxergando. Natureza de Deus. E ele carregou os discípulos andando com ele todos esses anos. Não é para os discípulos ver a beleza e ficar, que maravilha, Deus. Não, vocês podem. Agora eu vou partir. Mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou porque é preciso que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito, o Espírito Santo, não virá até vocês. E tudo que eu fiz, vocês farão maiores coisas que essa ainda. Porque eu vou para junto do Pai e tudo que você pedir, eu estou lá para interceder e vai acontecer. Natureza de Deus é você saber que a sua palavra tem autoridade e tem poder. A natureza de Deus é para você profetizar sobre a tua vida e determinar o que você vai viver. Em vez de você falar mal, fala bem. Profetiza. Minha filha é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Glória a Deus. Não é gozando, não. Não é achando engraçado, não. Sabe? Mas é verdadeiro. Porque eu creio que Deus está operando, mudando a cada dia mais. Ele está sendo revestido com a natureza. É isso que Deus quer de nós. Seja, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sonda teu coração. Sonda teu coração. Se você está magoado, ressentido com alguém, o diabo vai te apanhar e vai esmagar para você chorar, te fazer dobrar perante ele. Ele age assim, meu irmão. Todas as brechas, como diz o bispo pregando, uma bênção, que foi a pregação. O diabo não vem pela porta, não. É pela fresta. Ele não entra pela porta. Porta já entra de montão. É legião, quando tem uma porta aberta. Mas aonde que ele entra é uma fresta aberta, sabe? Igual o vento, fala, está soprando. O que será que está aberto? Está tudo fechado. Mas, de repente, vem aquele sopro, não vem? Um vento passando e você sentindo o vento vindo. Da onde que ele vem? Procura aí, sonda teu coração, fala, Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração. E ele diz, mesmo que teus pecados for vermelho como a carmesim, se tornarão mais brancos do que a neve.
Se você se arrepender e crer, verás a glória de Deus e a natureza de Deus fluindo sobre a tua vida, fluindo sobre o teu coração, fluindo e subjugando toda a força maligna. Você precisa enxergar aonde o diabo está agindo na tua vida. E aquilo que o diabo preparou, aquela comida para você comer, deita fora, que a natureza de Deus está dentro de você e vai ser feliz. Fora, lança fora. Lançai de vós todas as vossas iniquidades, todo o vosso pecado. Lançai, olha que a palavra de Deus diz, lançai de vós. É você pegar e dizer, olha pecado, você não tem mais poder na minha vida. Eu vou te lançar na profundeza do inferno. Fora! Lança! A natureza de Deus para fazer prevalecer. Mas eu não consigo, mentira! Esse é o convencimento que o diabo te pôs aí. Você consegue? Diga, eu consigo. Eu posso. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Eu posso perdoar. Eu posso amar. Eu posso ter mansidão. Mansidão de sabedoria. Humildade. Misericórdia. Bondade. Amando uns aos outros. Porque eu sou eleito de Deus. E a paz que excede a todo entendimento está no meu coração, na minha casa, na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quer ver se você anda oprimido? Olha no espelho. Olha no espelho. Quando você chegar em casa. Você vai sair livre. Essa noite você veio oprimido, mas você está sendo liberto. Porque essa palavra traz vida de libertação. Essa palavra é fiel e verdadeira para te libertar. Põe fora. Deita fora o pecado. E se você tem pecado, fique em pé. Seu coração não conseguiu. Tem coisas na nossa vida que não adianta você dizer assim, mas eu não fiz nada. Foi ele que fez para mim. Não importa, meu irmão. Não é isso que ele falou. O que ele falou aqui? Suportai-vos uns. Suporta a fraqueza do outro. Ele não é como você pensa. Quantos casais se separam porque não aceita como o outro é? Nessa noite, você vai aceitar as pessoas como elas são. E a sua vida vai mudar. Não como você queria que ela fosse, mas como elas são. Por quê? Somos diferentes? Sim, somos diferentes. Mas nós precisamos orar para Deus colocar no nosso coração para aceitar o nosso cônjuge como ele é. Não como eu gostaria que ele fosse. Ele é assim. Eu casei com ele assim, dois iguais. Não dá. Não se atrai. Não dá liga. Pega dois polos iguais, o que vira? Nada. Mas um diferente do outro, o que acontece? Sela. Somos diferentes. Glória a Deus que nós somos diferentes. Porque Deus nos uniu porque somos diferentes. É ou não é? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Agora você vai repetir assim. Eu fui chamada em um só corpo. E eu sou agradecida por tudo que Deus fez por mim. Eu fui chamado em um só corpo, onde Cristo é o cabeça. E essa igreja, dá uma olhadinha na igreja. Olha teu povo. Foi aqui que Deus te chamou. Esse povo que Deus te levantou, meu irmão. Você ama esse povo? Somos todos diferentes. Que bênção, hein? Porque você já pensou
Se todos fôssemos a mão, onde estaria o pé, o nariz, o olho? Não teria corpo. Nós somos um corpo porque todos os membros são diferentes. Não tem uma unha igual à outra, não tem um dedo igual ao outro. Esse minguinho com esse aqui, se você olhar, ele é diferente. Esse com esse, parece igual, mas são diferentes. Diga aí para o teu irmão, você é diferente de mim, mas eu te amo. Eu te recebo. Como você é? Diga, eu te recebo. Como você é? Porque você é do mesmo corpo. Você é parte do corpo, cheio de amor, que Deus plantou aqui na terra. Olha aí, mas olha nos olhos mesmo. Sabe? Aí, eu gostei de você porque você é brava. Amém, sou brava. Só a natureza, minha irmã. Agora, só dá errado quando você quer mudar a natureza, não é? Natureza de Deus dentro de nós aperfeiçoa o bravo. Não como carne, mas como espírito. Aquele que tem posicionamento. Bravo é aquele que tem posicionamento, defende a causa, defende aquilo que Deus chamou e não se rende por nada. Amém? Deus, põe a mão no teu coração. Agradeça a Deus pelo chamado. Ele é tudo em todos. Obrigada, Deus, pelo corpo que nós pertencemos aqui na terra. Aleluias. Nós amamos esse ministério que Deus levantou e nos chamou aqui para viver aqui. Olha aqui para mim. Esse ministério que Deus te chamou é um ministério levantado em grupos familiares. É o chamado nosso. Você pode observar que nós não temos culto todos os dias. Por quê? É um ministério em que cumpre a palavra de Mateus 28. Ide por todo mundo, fazei discípulos a todas as nações. Quem crer, for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Fazei, diga comigo, fazei discípulo. O verbo fazei é imperativo, ordem, determinação de Deus. E talvez você esteja aqui na igreja e nunca pensou nesse chamado. Se você está aqui, é o chamado de Deus para a tua vida. Fazer um discípulo. Não ficar só para você, mas fazer um discípulo. Passar o que Deus te dá para o outro. Jesus veio, pegou 12 discípulos. E com 12, a salvação nos alcançou. Em 2018, estamos aqui sendo alcançados. Estamos ou não estamos? Com 12. A nossa salvação veio dos 12. 12 discípulos levou a salvação no mundo. Por todos os lados. Imagina nós. Essa cidade. O que vai acontecer aqui em Ituverava? Se você tomar posicionamento no chamado que Deus fez. Tem gente que diz, mas eu não consigo. Mas eu não sou capaz. É capaz. E eu quero remover toda a barreira do inimigo dessa igreja. Nós temos um chamado para fazer discípulos.
A igreja Reino de Deus tem chamado para mexer com demônios. Chamado. Mexer com demônios. Por isso que eles trazem os demônios aqui na frente. Mostra. Dobra o joelho. Fala assim. Deixa o povo ver. Chamado. Porque os homens até então nem conheciam demônio. Mas eles começaram a anunciar em televisão e tudo. Chamado. Nosso chamado é expulsar demônio. Mas nós não expomos os demônios aqui. Eu já olho e falo, vai saindo daquela vida agora. E ele tem que submeter e sair. Eu vou, oro, de repente eu já vejo a pessoa toda sorrindo. Porque daqui de cima, Deus me dá autoridade. Porque esse é o nosso chamado. Eu não preciso expor. Uma vez uma mulher estava naquele canto ali. E o diabo começou a brigar comigo de lá. Eu ministrando louvor. E eu olhava. Eu só fui assim. Glória a Deus, Senhor e tal. E fui olhando para ela. E fui fazendo. Porque o Senhor tal. Sumiu. Amém? Mas ninguém viu. Vocês nem viram. Eu não preciso contar para vocês quantos demônios eu tiro daqui. Precisa? Porque não é o nosso chamado ficar proclamando demônios. Mas os demônios não ficam aqui, porque sai e vai tudo para o inferno. Esse é o nosso chamado. Um dia eu estava aqui, não dava mais tempo terminando. Tinha outro demônio ali num canto. Eu só desci, fui lá, sentei pertinho dela. Falei, ó Satanás, vai saindo dessa vida agora. Eu te ordenei. Ela quis, está amarrado, quieto, calado. Sai dela agora. Sai. Olhou. Estava liberta. Ninguém viu. O pregador já estava aqui para pregar. Eu sentei quietinha. Outra vez lá no fundo. Daqui eu estou vendo um demoniado lá no fundo. Esperei acabar. A hora que o Darcy ia subir para pregar. Eu desci, fui lá no fundo. Sai daqui agora. Deixa a mulher livre. Pronto. Esse é o nosso chamado. Mas nós temos um chamado especial. Que é a ordem de Deus. Fazer discípulos. Ofereça a tua casa. Para que as pessoas venham conhecer Jesus. Quando a arca entrou na casa de Obed-edom. Aquela casa prosperou tanto. Mas tanto. O homem ficou riquíssimo. Porque a arca estava ali. Ofereça a tua casa para fazer o reino de Deus prosperar. E Deus vai derramar poder na sua casa. E você vai prosperar. Esse é o propósito de Deus. Convide as pessoas. Nós estamos vivendo um fim dos tempos. Onde os homens desconhecem a glória de Deus. E a salvação em Jesus. Não se envergonhem do Evangelho. Não se envergonhem do Evangelho. Mas anuncie que Ele vive, que Ele reina e Ele está no nosso meio. Amém? Tem pessoas aqui que nunca pensou em ser um discipulador. Levanta a tua mão. Ajudar alguém. Está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que nunca pensaram que Deus vai usar a vida dele para ensinar o Evangelho para outras pessoas. Tem? Então levanta a mão. Levanta a mão. Pode levantar. Só buscou para si. Eu sempre busquei para mim. Não. Levanta a mão bem alto. Tem muito mais. Que nunca nem pensou. Porque às vezes a gente é mesmo assim. Mas Jesus vai curar a tua vida. Porque tem pessoas, às vezes, têm complexos. Fala, Deus vai me usar. Uma irmãzinha lá em Miguelópolis falava assim, imagina, ai, irmã, estou tão inculta, eu não fiz, né? Mas Deus, mas Pedro também era iletrado. Sabia nada. Fica com a mão por alto, vamos orar. Eis que o Senhor te renova. No chamado à obediência.
fazer discípulos. É o melhor de Deus aqui na terra. É a nossa alegria. Senhor, nós temos um chamado nessa igreja de fazermos discípulos através dos grupos familiares. E nessa noite a tua unção cai sobre o teu povo. Nessa noite o teu poder remove todas as barreiras. Em nome de Jesus, retira agora, Senhor, toda barreira, toda visão em si mesmo. Porque o Evangelho é levantado em amor de doação. Doar 1 hora por semana para ensinar outra pessoa é tão pouco, Senhor. E nos faz tão bem. Por isso eu liberto toda a igreja, em nome de Jesus. Eu liberto os jovens, em nome de Jesus. Para que eles possam alcançar com tua glória e viver esse chamado, em nome de Jesus. Para que teu reino cresça e os homens saibam que o mesmo Deus que enviou Jesus, o mesmo Jesus que esteve na terra, discipulando, ensinando e vivendo o amor de Deus com os discípulos, é o mesmo que opera hoje em nós através do Espírito Santo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Corabachere cantarabalas. Xeremene cantarabalá. Ori balacanta sarabalas. Ora balacore cantarabalas. Xeremene andaramana suriba che cantarabalas. Diga assim: eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar a Deus através da vida do meu irmão. Olha, amados, olha aí e canta esse louvor. Quantas pessoas querem ser servidas, mas você tem um chamado para servir. Sirva na tua casa, sirva na tua família, faça algo para o outro. Busque um copo d'água. Levanta não que eu vou buscar para você. Comece assim. Espera aí que eu pego para você. Comece assim. Estão me entendendo? A partir de hoje, comece a fazer algo em favor do outro. Deixa que eu tire os teus sapatos. Deixa que eu pego o teu sapato. Deixa que eu pendure a tua roupa. Deixa que eu faça algo por você. Você vai sentir tão bem como nunca. A alegria vai invadir teu coração como nunca você viu ou sentiu antes. Porque nós fomos feitos por Deus para nos doar. Amai-vos uns aos outros. Ama o próximo como a ti mesmo. Você se ama. Mas amar o outro como você ama, se deixa, você está fazendo muita coisa, você está cansado, deixa que eu pego para você. Quem não gosta de sentar e receber tudo, deixa que eu faço para você. As pessoas que ficam fechadas nelas mesmas, esperando tudo dos outros e nada dá para o outro, são as mais infelizes da terra. Feliz é aquele que faz algo para o outro, porque essa é a natureza de Deus dentro de nós, de doação, de fazer. Aleluia.